Na matemática financeira, nós vamos ver juros simples e juros compostos. Primeiro, ele tem a definição de matemática financeira, né, que é um ramo da matemática aplicada, mais precisamente é o ramo da matemática que estuda o comportamento do dinheiro no tempo. Ou seja, matemática financeira é uma parte da matemática, né? Por isso que eu sou formado em licenciatura em matemática, né? E tenho habilitação, então, para dar aula de matemática financeira, porque ela é uma parte, ela é um braço da matemática que se vê no ensino médio, tá? Inclusive, no ensino médio, hoje, o pessoal também estuda matemática financeira, ou pode estudar, né? Depois aqui a gente tem o capital inicial, tá? Que vai ser, no juros simples, vai ser representado por C maiúsculo, tá? Que é um valor monetário que serve de base para o cálculo dos juros. É o recurso financeiro transacionado na data inicial de uma determinada operação financeira. E aqui tem algumas opções de nomes, aí depende muito da bibliografia que vocês pegarem ou onde vocês pesquisarem, que pode ser chamado também de P, de valor atual, de VP, valor presente, tá? Então pode aparecer nomes diferentes que representam, na verdade, a mesma coisa que é o capital. Não sabia. Depois, então, a gente vai ver os juros, né, que é o que vai ser acrescentado a esse valor inicial. Né? Então, o juro é o pagamento ou recebimento de uso de valor monetário por um determinado período de tempo. Tá? O período de tempo nós vamos ver depois que é o N, né? Pode ser entendido como sendo o custo do crédito ou a remuneração do capital aplicado. Os juros podem ser vistos de duas maneiras, como a despesa ou como a receita. Né? Então, quando for despesa, é quando a pessoa pega emprestado e depois tem que pagar os juros. Né? Ou quando é o contrário, quando a pessoa empresta, né, o dinheiro e depois recebe os juros. Né? Um vai pagar e o outro vai receber. Sei. Bom, aqui, então, a gente tem a taxa de juros, né, que é representado por I. Os juros vai ser sempre um I minúsculo, né? Como é que se calcula os juros, né? Os juros simples, né? É o juro dividido pelo capital. Né? O que normalmente a gente vai ter no exercício é os juros, tá? Dificilmente a gente vai ter uma situação que a gente vai ter que calcular o contrário. Pode acontecer, mas não é o mais comum, tá? Porque normalmente tu quer obter os juros e não aqui a taxa, né? A taxa vai ser dada, né? Então, nas taxas de juros, deve-se ter uma parte numérica para um referido período de tempo. Acho que alguém tá com o áudio ligado, tô vendo um chiadinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que desligaram. Então, vamos passar aqui. Taxa de juros. Bom, agora a gente vai ver um exemplo aí, ó. 10% ao mês. Então, os juros ele pode ser apresentado tanto em porcentagem como em decimal. Tá? Normalmente, nos exercícios se dá, né, se for na situação real, né, no banco, vai se apresentar os juros em porcentagem. Mas na hora que tu for calcular, tu tem que passar ele para decimal. Tá? E para te passar ele para decimal, tu vai dividir por 100, que a gente vai ver depois ali. Tá? Então, o juro pode ser apresentado assim, ó, 10% ao mês, 10% ao ano, 10% ao semestre, 10% ao trimestre, tá? Ao dia. Tô cansado, velho. Tá? Tem várias opções, tem que ver com o que tu está trabalhando ali. Então aqui, por exemplo, a gente tem um juros em porcentagem, 2% ao mês. Qual seria a forma monetária dele? Eu vou pegar 2 e vou dividir por 100. Então eu vou ter em decimal aqui 0,02 ao mês. Então aqui eu estou com ele na forma percentual e aqui eu estou com a forma dele unitária, em decimal. Ó, e aqui então a gente tem algumas conversões de unidades. Ó. Aqui a forma percentual, 3,5% ao mês. Como é que ficaria na forma unitária? Dividido por 100, 3,5, eu vou ter 0,035 ao mês. Ao bimestre, ó, 15% ao bimestre, vou dividir por 100, tá? 0,15. 130% ao ano, vou dividir por 100, 1,3. Tá? Então, aqui está a opção em porcentagem, aqui está a opção unitária. Tranquilo até aí? Não. Aqui eu vou colocar algumas observações para vocês. Ó. Quando a taxa estiver em percentual e se quer obter na forma unitária, a gente tem que dividir por 100.
Então eu tenho 10%, divido por 100, vou ter a forma em decimal 0,10 ou 0,1, tanto faz. Se for o contrário, tá? Eu tenho a forma unitária e quero obter na forma percentual, eu vou multiplicar por 100. Então, da forma percentual para a forma unitária, eu divido por 100, e se eu quero o contrário, né, da forma unitária para a forma percentual, eu vou multiplicar por 100. Outra situação que a gente tem aqui são aquilo que eu comentei lá no início, né? A gente pode ter essas taxas ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano, né? E a gente não precisa escrever isso, né, por extenso, né? A gente pode só colocar a abreviação aqui, né? A.D, ao dia, A.M, ao mês, tá? Então aqui estão as abreviações que a gente usa para representar essas taxas de juros, né? Bom, depois a gente tem o período, que tudo isso aí a gente vai usar na forma para calcular os juros depois, né? O período é o tempo, né? E esse tempo na matemática financeira ele é representado por N. Tá? O N vai ser o período. Então, o período que tu vai pagar os juros lá pode ser de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 30 dias, de 60 dias, esse é o período, vai ser o N. O montante, o que é o montante? O montante é o valor final, né, acrescido dos juros, né? Tu pega o valor que tu investiu lá no início, acrescenta os juros, então tu vai ter o montante que vai ser o valor final que tu vai pagar. Assim como eu mostrei lá no capital, o montante ele pode ser escrito de várias formas, né? E aqui então eu coloquei algumas, né? Ele pode ser, alguns lugares pode aparecer como uma soma, outros valor nominal, capital ao longo do tempo, ó, C em função de N, V valor final, tá? O valor futuro. Então tem vários nomes aí, codinomes que pode se usar aí para o montante, tá? Então eu mostrei isso para vocês porque de repente tu vai pegar um livro ou vai pesquisar na internet e vai achar com uma outra representação, mas significa a mesma coisa, tá? Bom, aqui então tem os sistemas de capitalização, né? Existem dois sistemas, o de juros simples e o de juros compostos. É o que nós vamos ver aí ao longo desse semestre, tá? E aqui então a gente entra na parte que realmente é onde vai interessar, que é como se calcula o juros simples, né? Então, os juros é J, o C é o capital, o I é a taxa e o N é o prazo, tá? Então, a partir daí, tendo esses dados aqui, eu tenho condições de calcular juros e, consequentemente, depois eu tenho condições de calcular o montante, né? Porque, como nós vimos ali, o montante é o capital que tu tem lá no início, mais os juros, né? Uma coisa que está dizendo aqui, o que é muito importante, né, é que na hora que tu vai calcular aqui, esses juros tem que estar em decimal, então se está em porcentagem, tem que passar para decimal, né? E as unidades têm que estar compatíveis, né? Tanto da taxa de juros quanto do período. Se, por exemplo, aqui os juros for 10% ao mês, né? O meu período tem que estar em meses aqui, não pode estar em dias. Se tiver em dias, eu vou ter que fazer a conversão de dias para meses. Tá? Se a minha taxa de juros aqui tiver em dias, aqui não pode estar em meses, por exemplo. Eu vou ter que passar para dias. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa parte aqui, ó. Tem que estar compatível, que é o que está dizendo aqui, ó. A unidade de tempo da taxa deve estar na mesma unidade de tempo do prazo. Tá? A gente vai ver isso nos exemplos seguintes. Então, aqui a gente tem uma situação. Eu emprestei R$ 100 a um amigo e cobrei uma taxa de juros de 10% ao mês. Qual será o valor do juro se ele me pagar em um mês? Um mês depois, quanto é que ele vai pagar a uma taxa de juros de 10%? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os dados, né? Ainda ontem também eu estava dizendo para o pessoal que é muito importante a interpretação de texto, né? Disciplina que é uma das disciplinas que é mais importante, né, é o português, né, porque às vezes o cálculo é muito simples, mas tu não consegue interpretar o que está pedindo no exercício, tu não consegue resolver. Então tem que ter muito cuidado ali na hora de fazer a leitura e ver o que é cada coisa, né. Então aqui, ó, se ele emprestou R$ 100, esse é o capital inicial, tá? E vai cobrar uma taxa dele de 10% ao mês, esse aqui é o juros. O juros não, é o I, que é a taxa de juros. Então, o I é 10% ao mês.
Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer já, antes de qualquer coisa, é passar isso aqui para decimal. Ó. Pega o 10 e divide por 100. Tu vai ter 0,10 ao mês. Tá? Ah, coloquei só 0,1 ali. Não tem problema. Tá? Não vai diferenciar em nada no cálculo ali se tu colocar só 0,1. Tá? Eu que costumo normalmente usar duas casas depois da vírgula, então eu coloco o zero ali, mas não é obrigatório, tá? E o período é de um mês, tá? O N é um mês. Então aqui, ó, veja o que eu falei para vocês, ó. Aqui tá a taxa de juros, tá o mês, e o período também tá em mês, tá? Ok, não preciso fazer conversão nenhuma, tá? Estão compatíveis as unidades, tá? E aí eu vou aplicar a fórmula, ó. Juros é sim, capital vezes a taxa de juros vezes o período. Capital é 100, a taxa a gente passou para decimal é 0,10 ou 0,1 e o período é 1. Ó. Aí é só multiplicar. 100 vezes 0,1 vezes 1. Quanto é que vai ser os juros? R$ 10. Tá? Então, emprestou R$ 100, cobrando uma taxa de juros de 10%, taxa de juros simples, né? De 10% ao mês. Lá no final do mês ele vai pagar R$ 10 a mais, né? Se eu perguntasse o montante, que não é o que está perguntando aí, está perguntando só os juros, eu teria que pegar os R$ 100 e acrescentar mais 10, seria R$ 110 no final. Só que esse exercício aqui pediu só os juros, né? Não pediu o montante, quanto que vai ter que pagar depois. Qualquer coisa me interrompam aí, né? Ou se quiser eu posso explicar em slow motion também, né? Não. Ó, então o amigo pagará em um mês R$ 10 de juros, tá? E se ele for pagar, e se ele tiver que pagar em 2 meses, né? Se ele atrasar o pagamento, né? Em vez de pagar no mês seguinte, pagar 2 meses depois, né? Então, vocês vejam que os outros dados são os mesmos, né? O capital é 100, né? A taxa de juros aqui é 0,10 ao mês, e agora o período, em vez de ser um mês, é 2 meses. Então, só mudou, foi o N ali. Tá? Então, eu vou usar de novo a fórmula assim, né? O capital é 100, 100 vezes 0,1 vezes o período que é 2. Ó. Aí é só multiplicar 100 vezes 0,1 vezes 2, a taxa de juros vai ser de R$ 20. Então, se ele atrasou, né? Atrasou o pagamento, ele vai pagar mais R$ 20 depois. Parada chata. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó. Exemplos de juros simples. Quais os juros produzidos por R$ 250 em 3 meses, a taxa de 4% ao mês? Ó, então nós vamos retirar do problema e conferir as unidades, né? Que é muito importante. O tempo tem que estar com a unidade compatível com o período, né? O período tem que estar compatível com a taxa de juros. Olha aqui, ó. Aqui 3 meses e aqui está 4% ao mês. Então tá ok, né? Ó, o capital inicial é R$ 250, o período 3 meses e a taxa aqui é 4% ao mês. Aí é só dividir 4 por 100. Divide 4 por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula duas casas aqui, né? 0,104, ó, ao mês, tá? E aí a pergunta é os juros. Então identifiquei, né, quais são os dados e qual é a pergunta. É muito importante a gente saber também identificar o que está perguntando, né? Porque às vezes pode acontecer de dar os juros aqui e perguntar qual é que foi o capital lá no início. Aí tu vai mudar o que tu vai isolar ali, tá? Então tem que saber identificar o que está perguntando, né? Ó, as unidades do tempo são comum, a taxa ao prazo, tá tudo ok ali, ó. Tudo ok. Então os juros vai ser sim, né? 250 vezes a taxa de juros, que é 0,04, vezes 3, que é igual a 30. Ó. Tá? Então, logo o valor do juro é de R$ 30. Tá? Como é uma pergunta, né, a gente sempre procura, né, aqui tu não precisa colocar a unidade, mas a gente sempre procura colocar a resposta, né? O que estava perguntando? Ah, é o juro. Então o valor do juro é R$ 30. Tá bom, tá tranquila a velocidade, reduz um pouco, Tranquilo, professor. em vez de ser na velocidade 2, reduz pra velocidade 1, né? Lá no YouTube a gente tem essa condição, né? Essa é uma vantagem do vídeo gravado também, né? Tá muito rápido, reduz a velocidade ali, ó, tá muito devagar, aumenta, né? Você é maluco, é? Questão 2. Uma fatura de R$ 525 foi paga em 2 meses após o seu vencimento. Então, pagou atrasado, né? Sabendo que a taxa de juros simples é cobrada de 6% ao mês, calcule o juro. Então, o capital é 525, o período é de 2 meses,
a taxa é de 6% ao mês. Aí vai dividir 6 por 100, 0,06 ao mês. Tá? Então aqui está compatível de novo, ó. Tranquilo aqui, ó. Aqui está em meses e aqui está o mês. E aí a pergunta é o juro. Tá? Então estão compatíveis as taxas e aí a gente aplica a fórmula do SIM de novo, ó. 525 vezes 0,06 vezes 2, que deu então R$63. Tá? Então aí ela vai responder lá no final, né? Logo o valor do juro é de R$63. Tudo bem? 3. Sobre uma duplicata de R$670, paga com atraso de 2 meses, foi cobrado 73,70 de juros. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse exercício, já está dando o J, que é os juros. Já está dando o valor dos juros que foi pago. Está perguntando, então, qual foi a taxa mensal de juros simples cobrada, né? Então, vejam que eu vou usar a mesma fórmula, só que vai mudar o que eu não tenho, a variável aí, né? A incógnita, né? A pergunta. Então, o capital aqui é de 670, o período é de 2 meses, e aqui, então, eu não tenho a taxa de juros, né? Eu não tenho, essa é a pergunta. Mas eu tenho os juros, eu tenho o resultado dos juros. Então, eu vou usar a mesma fórmula. Sim, de novo, ó. Eu vou usar essa fórmula. Só que aqui, ó, no lugar dos juros, eu tenho o valor, que é 73,70. Eu vou ter. Aqui no capital eu vou ter, que é 670. O I eu não tenho. E o 2, que é o período, eu tenho, ó, 2 meses. Tá? Então, o que é a pergunta? É o I aqui, ó. Eu vou isolar o I no final. Aqui, ó, como está multiplicando tudo, ó, tem uma situação na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, se eu tenho o I aqui, mas eu não tenho o valor dele, eu posso multiplicar aqui, ó, 670 por 2, não tem problema nenhum. Eu posso fazer aqui, ó, 670 vezes 2, vezes I. Então, vai ficar assim, ó. 670 vezes 2 dá 1.340 vezes I. Tá? Aí eu quero encontrar o valor da taxa. Tá? Uma coisa muito comum das pessoas fazerem na matemática é quando tu vê um valor maior aqui e outro valor menor, tu sempre querer dividir o maior pelo menor, né? Tem que ter esse cuidado aí, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, que o 1.340 está multiplicando o I. Tá? A gente sempre inverte a operação. Né? Se ele está multiplicando, como é que ele vai passar para o outro lado? Vai passar para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo de um lado, ele vai passar multiplicando para o outro, tá? Então, se ele está multiplicando aqui, o 1.340 é que vai passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou ficar assim, ó, 73,70 dividido por 1.340. Eu já sei que vai dar um número menor do que 1 ali, porque eu estou dividindo um número menor pelo número maior, mas não tem problema. Juros não tem problema nenhum de ser um número pequeno, né? Vocês já viram ali antes que é 0,1, 0,02, 0,06, não tem problema nenhum. Então aqui ao dividir, ó, eu vi que o juros ficou 0,055. Só que eu quero isso em porcentagem, tá? Eu quero o resultado ali em porcentagem. Então, para ter o resultado em porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicar por 100, né, é a mesma coisa que deslocar vírgula 2 casas para a direita. Ó. 1, 2. Então, vai ficar 5,5% ao mês. Essa foi a taxa de juros que foi paga, né, por ter atrasado e ter dado esse juro aqui, ó, de R$ 73,70. E aí, conseguiram entender esse aí, que esse mudou um pouquinho, né? Porque se a gente mudou a pergunta, né? Eu fiz exatamente o que o senhor disse. 1.340 dividido por 7,3. Sim, a minha experiência, Isabel, de sala de aula e de dar aula de matemática, né? Que o pessoal sempre faz isso, né? Divide o maior pelo menor, né? Porque tem essa tendência, eu quero que dê um número maior do que 0, né? Mas é que nos juros não tem problema, né, Isabel? Não tem problema até é o mais comum de acontecer, é tu ter um número menor do que 1, né? Porque os juros é um valor pequenininho ali, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Normalmente tu pega e manda pra direita, né? E esse inverteu, né? Por isso. Isso, Mais foi o lado do que o... Ora, só dá errado. Eu já tinha visto o juros simples, mas eu fiz de uma outra maneira que realmente deu um resultado bem diferente. Então, sim, pode ser. agora ficou mais claro. Ficou mais claro. É que
Isso, porque quando eu estudei tinha a fórmula exata do hino. Sim. O que eu penso, Ivana? Tu imagina o seguinte, tu vai fazer o concurso lá sei lá, do banco, por exemplo, né? Quanto menos fórmula tu precisar decorar, melhor, né? A gente sempre tem que procurar decorar uma fórmula, porque na verdade ela é a mesma fórmula. Essa fórmula que passaram para ti do I direto é a mesma, entendeu? Então, assim, tu vai fazer um concurso, tu te foca, o juro simples é sim, é aquela fórmula ali. Mas aí se eu quero calcular o I, eu vou mudar o que eu vou isolar. Vai ter casos que a gente vai isolar o N, entendeu? Depende do que tu tem, né? Então tu decora uma fórmula só. E através dela tu chega nas outras. Nessa questão 4 aqui, ó, durante quanto tempo deverá o capital de 20 mil reais ficar empregado a taxa de 5% ao trimestre? Veja que aqui já mudou, né? Normalmente estava dando ao mês, né? Aqui é o trimestre para render 3 mil reais de juros, tá? Então aqui, ó, olha a pergunta e aí aqui entra a questão que eu falo para vocês da questão de interpretação de texto. Olha o que está perguntando, ó, durante quanto tempo? Tempo é o período. O que é o período? O período é o N. Então a pergunta aqui desse exercício é qual é o valor do N? Né? E aí falou aqui, o capital foi empregado foi de 20 mil reais. Esse é o C, é o capital lá no início. Tá? A taxa de 5% ao trimestre, essa é a taxa de juros. Para render 3 mil reais de juros. Então, esse aqui é o J. Tá? Então, vejo que tem que ler a questão, interpretar o que tu tem de dados e o que tu está perguntando, né, no exercício. Ó, então, aqui estão os dados. Ó. C é 20 mil reais, o N é a pergunta, o I é a taxa de juros ao trimestre, tá? Aqui eu já vou dividir 5 por 100, aqui deu 0,05 ao trimestre, e os juros é de 3 mil reais. Tá? E aí a fórmula é a mesma, é sim. Né? Ó, só que que vai mudar? Os juros eu tenho, 3 mil reais, o capital inicial eu tenho, que é 20 mil reais, a taxa de juros ao trimestre eu tenho, que é 0,05, né? E o N é a pergunta. Tá? Então aqui que eu vou fazer 20 mil vezes 0,05, tá? Que vai dar 1.000. O 1.000 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Mais uma vez, eu estou calculando outra coisa, mas usando a mesma fórmula. Tá? Então o 1.000 passa dividindo, ó, vai ficar assim, ó, 3.000 dividido por 1.000. Olha que barbado. Ó. Aqui é só cortar os zeros. Ó. Risca esse 3 zeros com esses zeros de baixo aqui. O que vai sobrar? Só 3 dividido por 1 ou 3. Ou seja, qual é o período? O período é de 3 trimestres. Como é que eu sei que é trimestre? Porque a taxa de juros era ao trimestre. Quando eu coloquei na fórmula aqui, eu coloquei a taxa de juros ao trimestre. Então, o meu resultado do N aqui, do período, vai ser de trimestres, né? 3 meses, né? Cada 3 meses. Então tem que cuidar a unidade, tá? Né? E não é. Tem gente que quando chega no final ele coloca reais, né? Não, reais é quando está calculando o capital e os juros, né? Agora a gente está calculando o tempo, período. Né? Então a gente tem que ver o que eu tenho nos juros. Se o juros estiver ao mês, aqui a resposta no final vai ser em meses. Se o juros estiver aqui ao dia, o final aqui no período vai ser em dias. Professora, na minha apostila não tem esse problema número 4. Eu anotei, mas nem no meu. Não tem, talvez é porque eu não atualizei algumas coisas, talvez não tenha ficado, mas daí você copia ali o enunciado só, né? Agora é aquela hora que eu vou botar o esquilo aquele virando pra trás, né? Tan, 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 né? Não tem. Mas daí depois vocês copiam o enunciado ali e o judeu. Depois eu vou dar uma olhada na apostila, posso ter me passado alguma coisa ali. Inclusive eu anotei, depois até posso passar pra turma quem não pegou. Tu anotou? O que tu disse que tu anotou? O enunciado, tudo que o senhor passou eu já anotei. Ah, tá. Esse quarto eu já fiz. Tá. Os outros a gente tem. Sim. Bom, ali tá a resposta, né? Então o capital deverá ficar empregado durante 3 trimestres, né? Eu vou ver mais uma aí, a gente encerra para não ficar muita coisa, né, de uma vez só e vocês não, né, começarem a não se confundir também, né? Então as 5 aqui, ó. Qual é o... 5 também não temos, professor. Ora, só dá errado. Então esses aí são bônus, pensa assim, bônus. 5.
Qual o valor dos juros correspondente a um empréstimo de R$20 mil pelo prazo de 90 dias, sabendo que a taxa de juros simples foi de 3,5 ao mês. Tá? Então, vamos começar a interpretação do texto aqui. Ó. Qual é o valor dos juros? Então, está perguntando o J, os juros. Tá? O empréstimo foi de R$20 mil, então é o capital lá do início. Prazo é de 90 dias. Ó. O N é 90 dias. Foi de 3,5% ao mês. Ó. Isso aqui é a taxa de juros. Olha que eu já tenho um problema aqui. Aqui está ao mês e aqui está em dias. Viu aquilo que eu falei para vocês? Tem que estar compatível. E aqui não está. Né? O período não está compatível com a taxa de juros. Então, isso é uma coisa que eu vou ter que padronizar. Ou deixar o período aqui em meses, né? 90 dias, então seria 3 meses. E uma coisa que eu até vou comentar de novo depois, mas já vou adiantando para vocês, que os meses comerciais, tá, na matemática financeira, é sempre 30 dias, né? Então, as pessoas podem dizer, mas tem mês de 31 dias e mês de 30. Mas pensando comercialmente, né, na matemática financeira, a gente sempre usa o mês comercial 30 dias, tá? Assim como o ano 360, em vez de 365. Tá? Então, essas coisas a gente tem que também saber. Ó, então, o capital aqui é de R$20 mil, o período aqui é de 90 dias. Eu achei mais fácil passar aqui o período de dias para meses do que passar a taxa de juros de mês para dias, entendeu? De vez de fazer taxa ao dia, eu acho, fica mais fácil tu passar ali o período para meses, tá? Porque se a gente usa um mês comercial como 30 dias, né? 3 meses vai representar os 90 dias. Tá? Eu vou dividir por 3 aqui e vou ter 3 meses aqui. Por 30, né? Vai dar 3 meses. Tá? Então, agora está compatível. Aqui está em meses e os juros também vai estar ao mês. Tá tudo ok. Tá? O I é 3,5% ao mês. Eu vou dividir por 100, 3,5, que vai dar 0,035 ao mês. E a pergunta é o J, os juros. Tá? Então, de novo, eu vou aplicar a fórmula do SIM, né? 20 mil vezes 0,035 vezes 3, que vai dar, então, R$2.100. Então, ele pagou de juros aí R$2.100 quando ele emprestou lá no início R$20 mil. Né? Se perguntasse o montante, lá no final era só somar 20 mil mais 2.100. Então, viram que mudou nesse exercício aí? Eu estou aos poucos, ele vai acrescentando novas variáveis aí, né? O que entrou a mais aí foi essa questão de que o período não estava compatível com a taxa de juros, né? Que aqui estava ao mês e aqui estava em dias. Isso tem que ter cuidado, né? Tem que estar sempre compatível. Se está tudo em dias, né? Se o período está em dias, a taxa em dias. Se o período está em meses, a taxa tem que estar ao mês, tá? Se tiver o período semestral, a taxa de juros tem que ser semestral também, para poder calcular. Tá ok, então? Então, se não tem mais nada para perguntar, bom final de semana para vocês. Amanhã eu acredito que eu já possa postar para vocês o vídeo lá. E até semana que vem, ok? Boa noite a todos. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite. Então, boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite.